Estamos, a partir de agora, conversando aqui com a Carmen Nickel, falando sobre essa política nacional de resíduos, com ênfase na logística reversa. Nós vamos entender o que é esse tal de reversa aqui, que é importante para quem está fabricando, inclusive, aonde destina o seu produto, como retorna isso. E vamos falar de resíduos, vamos falar um pouquinho de tudo aqui nessa palestra hoje no CIMEX. Estamos falando aqui no maior sindicato nosso, com 2.800 empresas associadas, da micro, pequena ao média ou grande empresa do setor metal mecânico, metalúrgico e elétrico. E esse trabalho, Carmen, que tu faz é fundamental na orientação, inclusive com a FEPAM agora, para que a gente tenha a informação. O empresário, muitas vezes, ele está aí produzindo, ele quer conquistar mercado e peca algumas coisas, que inclusive hoje a pressão, até a fiscalização é bem maior que antigamente, o custo de uma coisa mal feita é muito maior. Qual é a mensagem que a gente passa para o empresariado dentro dessa área? É importante esta visão do CIMEX de buscar informação ao empresário. De fato, hoje em dia, com a legislação sendo bastante rigorosa para a questão ambiental, é importante a informação. E dentro deste quadro, nós temos que enfocar a Política Nacional de Resíduos. É uma política que tramitou 20 anos no Congresso, no Senado, e ela foi publicada como lei em agosto de 2010 e sendo regulamentada em dezembro de 2010. Então, em termos de legislação no Brasil, ela é recente. E ela traz alguns fatores que são novos à legislação, que é ligada à cadeia de comercialização, que é essa questão da responsabilidade compartilhada do produtor, do distribuidor, do revendedor e do consumidor. Para alguns materiais, alguns produtos que, ao serem descartados, viram resíduos, né? São eles os eletroeletrônicos, as lâmpadas, os pneus, o óleo lubrificante, os resíduos do óleo lubrificante, as suas embalagens, os medicamentos, as embalagens em geral, né? Então, os agrotóxicos. Então, algumas coisas, algumas cadeias destas já estão mais ou menos organizadas dentro das legislações, né? E algumas estão sendo implementadas, como é o caso da embalagem de óleo lubrificante usado, né? Que é uma logística reversa, que é através de um acordo setorial de todos os agentes da cadeia, em função de um chamamento coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, para que aconteça essa logística reversa. A gente está falando aqui em logística reversa, resumindo, principalmente para o proprietário de uma pequena empresa, de uma micro, pequena empresa, porque a gente, até para ter o alvará para funcionar, tem que ter toda uma parte ambiental hoje, inclusive logista, não só o industrial. Hoje tem uma preocupação muito grande nessa área. Reverso seria fornecer, eu tenho uma indústria, forneço esse produto que contamina, que tem algum problema ambiental, forneço o meu cliente depois de utilizar ou a embalagem ou o produto, tem que voltar para a indústria, tem que voltar para quem forneceu ou para quem está tratando esse produto? Esse voltar, ele é por conta do produtor e do importador, que vai dar destino, certo? Mas esse voltar não significa voltar fisicamente para a instalação do produtor e do importador, né? Mas sim as custas sob a orientação destes, ser encaminhado de retorno. E os resíduos não são todos os produtos que são objeto da logística reversa. Por exemplo, se eu produzo, digamos, lâmpada, né? Que são poucos produtores nacionais, né? Até. Se eu produzo lâmpada, eu tenho que estar ciente de que eu estou numa cadeia de lâmpadas. Então, o vendedor, o distribuidor, todos esses são responsáveis, e agora esse edital está na rua para formar essa cadeia desse setor, todos vão ter alguma responsabilidade neste retorno para uma unidade de descontaminação. O nível nosso hoje, aqui de Rio Grande, vamos falar da nossa realidade aqui do estado, perante a esses países mais desenvolvidos, como é que está a nossa linha de atuação, de implantação desses processos? Nós temos, o Rio Grande do Sul tem uma vocação muito grande para ter essa preocupação com o meio ambiente. Então, em muitas áreas, a gente não perde
para políticas mais, digamos assim, elaboradas. Nós temos, sem dúvida, uma nuance que é cultural, né? Que parece que nós precisamos de um pouco mais de coerção para que as coisas aconteçam. Quando, na verdade, é só nós olharmos a questão do comércio, do mercado, que quem já percebeu isso sabe que já agregar esses valores no processo é uma determinante. Tem uma legislação na prática e o que a Carmen vem fazendo aqui é trazendo informação, a gente bem informado, sabendo utilizar essa informação para aplicar no dia a dia no nosso processo. Até porque quando tu é autuado, tu é pressionado, a coisa é sem necessidade. Se faz a coisa certa, tu tem todo um trâmite e aí vem a orientação, né? Porque a gente já tem a FEPAM aqui como uma pressão. Tu fala em FEPAM, é aquele esquema ambiental e fiscalização, mas ao mesmo tempo o empresário tem que se antecipar, né? Ir buscar informação, ir buscar como é que ele pode proceder para não ser autuado, não ser notificado. Exatamente. O órgão ambiental até já teve esse período de ser visto como alguém coercitivo, mas o empresário deve ver o órgão ambiental como alguém que tem a obrigação de lhe dar a informação correta, lhe instruir de forma preventiva do que ele deve fazer para evitar que gere passivos ambientais, procedimentos equivocados, né? Até porque se tu fizer, tu é autuado e vai ter que fazer aquilo, vai pagar e ainda vai ter que fazer. Exatamente. Sempre a precaução é uma das ferramentas da política nacional de meio ambiente, né? Então, assim, já está provado que quem previne gasta menos, se gasta menos com prevenção do que depois com a correção. Isso já está provado. Para orientação, se eu quero maiores informações, o empresário liga ou aqui para o sindicato, como é que eu entro em contato com a FEPAM, por exemplo? Pode entrar em contato com a FEPAM, dependendo da informação. Nós temos um Fale Conosco e temos todos os telefones 3288-9400 e aí escolhendo o ramal ou entrando na internet para ver qual o setor a se dirigir, vai ter as informações que precisa. Dona Carmen, gente nossa, fazendo com que a gente qualifique o setor empresarial, que a gente se oriente melhor, que a gente realmente entenda o processo da responsabilidade social ambiental na prática. É isso que a gente vem mostrando para vocês. É gente nossa fazendo uma comunidade melhor.